Meu irmão, minha irmã, desde o comecinho do culto, o convite, a provocação, através da imagem, através das nossas mídias sociais, é uma só. Abra espaço para Deus. Abra espaço para Deus. E aí, em letrinhas menores, tem uma resposta. E veja o que acontece. Mas como assim? Abra espaço para Deus. É que Deus não nos invade. Deus não nos invade. Você, eu, cada um precisa querer abrir espaço para Deus. Diferentemente de muitas outras coisas, Deus não nos invade. Ele é Deus. Ele poderia fazer o que quisesse, mas Ele quer que você, eu, cada um de nós, decida abrir espaço. Eu vou começar o culto de hoje com uma provocação. Nos últimos 20 anos, esses dados são dos Estados Unidos, porque eu não consegui encontrar dados confiáveis aqui na América Latina. Mas há um grande grupo que se dedica a pesquisas, um grupo cristão que se dedica a pesquisa. E nos últimos 20 anos não, do ano 2000 ao ano 2020, essa pesquisa foi feita durante 20 anos. Ela indicou que aproximadamente 24 milhões de cristãos americanos deixaram de se declarar cristãos. 24 milhões. Nos últimos, do ano 2000 até o ano 2020. 24 milhões. Será que essa proporção seria diferente para nós? Duvido muito. E o estudo, ele é bem abrangente. Ele começa a falar sobre as diferentes faixas etárias. E não há diferença. Praticamente não há diferença. E a tendência é cada vez menor. E olhe que o estudo está falando, a base era a frequência pelo menos semanal à igreja e a participação voluntária na declaração de que Deus é Deus. E por que será? Por que será que parece que está cada vez mais difícil de querer estar perto de Deus? Assim como o tema foi escolhido, eu entendo que a resposta passa por diversos assuntos. Hoje nós vamos começar uma pequena série que fala sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre um dos motivos que entendemos é a razão para que as pessoas simplesmente não se importem mais em buscar a Deus. É porque não abrimos espaço para Ele. Deus não nos invade. E se eu não abro espaço para Ele, o que Ele pode fazer? A vida é minha, a vida é sua. E o povo que se diz povo de Deus, começa a entender que Deus é uma coisa meio abstrata, meio assim subjetiva. E a culpa sabe de quem é? A maior parte da culpa? Dos líderes, dos pastores. A culpa é nossa. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de mim. A culpa é dos líderes
que aos pouquinhos foram eles mesmos diminuindo o espaço de Deus na sua vida e deixaram de perceber o agir de Deus na sua vida. E Deus parou de se manifestar através de suas vidas. E a resposta, o jeito mais fácil de conviver com isso, era dizer que não, está tudo bem. Está tudo bem. Deus, assim, quando eu sinto no meu coração, é o que nós devemos fazer. E aí ficou uma coisa assim, meio sem graça, diluída, morna. E a gente acabou dizendo coisas do tipo, não, a voz de Deus não é audível. Quem disse? Os líderes pararam de ter coragem de dizer assim, busque ouvir a voz de Deus audível. Busque. Não, é porque o meu coração fala. Que coração fala? A Bíblia diz que o coração é enganoso, mais corrupto do que todas as coisas. Não interessa o que o seu coração fala não, meu irmão. Interessa o que Deus fala. Não, pastor, mas então como é que eu faço para diferenciar? Busque. Busque ouvir a voz de Deus. Pastor, é possível ouvir a voz de Deus audível? É sim, eu já ouvi. Eu posso ouvir? Pode sim, meu irmão. A gente começou a ensinar a igreja de que esse negócio de servir a Deus é uma coisa assim legal. E a gente vai lá e... Só que isso não cola. Esse negócio de dizer que Deus falou com você e não ter nenhuma demonstração da manifestação de Deus, não cola para quem não conhece a Deus. A gente vai se enganando. Mas os nossos filhos começam a não se enganar mais. E os nossos filhos, de repente, começam a fazer outras opções. E a culpa é nossa. Lembra que eu falei que a culpa é dos líderes? A culpa é dos líderes da casa também. A gente vive uma vidinha sem obedecer a Deus, sem buscar a santidade de Deus, sem buscar a presença de Deus, e acha que Deus vai aparecer. Lembra do tema? Abre espaço para Deus e veja o que acontece. Mas não, a nossa vida é do mesmo jeito que a de todo mundo. Por quê? Pastor, achei o começo da mensagem assim um pouco... Só tem certeza que a gente por aí que a gente vai caminhar? Tem. É por aí mesmo. Mas, para que não fique só nas ideias do pastor, vamos abrir a Bíblia? Abra a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, num texto muito precioso de 2 Reis 3. Eita, 2 Reis é aquele livro que o fogo cai, é uns negócios que... né? Reis é um negócio que impressionante. E a ideia é essa. Sabe o que a gente precisa, meu irmão, minha irmã? A gente precisa ver Deus fazendo o que Ele faz e parar de contar sobre o que Ele fez. Se as pessoas observarem Deus fazendo na sua vida, eles vão querer conhecer o seu Deus. E não só o Deus de Eliseu, o Deus de Elias. Você sabe o que quer dizer Elias, né? Eu acho fantástico isso, eu já falei para vocês. Elias significa Jeová é Deus. Toda vida que alguém dizia o nome dele, dizia, Jeová é Deus, vem cá. Quando Jezabel falava o nome de Elias, ela dizia, Jeová é Deus. É para ser assim a nossa vida. Mas aqui é de Eliseu que a gente vai conversar. Tem um texto que diz o seguinte, lá em 2 Reis 3, de 1 a 20. Jorão, filho de Acabe, lembra de Acabe? É aquele mesmo, aquele lá de Jezabel e tal.
Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. O povo de Deus estava dividido entre Israel e Judá, certo? Então, Jorão reinava sobre Israel, e Josafá era o rei de Judá. Ele fez o que era mal perante o Senhor. Também aprendeu com quem? Acabe e Jezabel. Eita. Só o agir de Deus mesmo, né? Só Jesus na causa, igual a minha vida. Então, fez o que era mal perante o Senhor, porém, não como seu pai. Ó, você viu que a maldade de Acabe e Jezabel estava no outro patamar, né? Certo? Não como seu pai, nem como sua mãe, que o profeta se recusa a mencionar aqui. Eu não sei se você reparou o nome dela. Porque tirou a coluna de Baal que o seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles. Esse não é o ponto, a gente não vai nem entrar, mas o fato é que não era um rei que valesse a pena. Mas era rei sobre Israel. Aí, tinha uma história de que um determinado rei pagava um imposto antes de que ele assumisse. O nome desse rei era Mesa. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. 100.000 carneiros é carneiro para chuchu, viu? Esse era só o imposto. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, o rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Todo mundo está entendendo a história? Ó, resumindo, né? Jorão, deixou de receber o imposto que Mesa pagava para Acabe. Aí ele ficou chateado. Não, eu quero esse imposto. Vou lá acabar com ele. Vou acabar com os moabitas. Mas sozinho eu não dou conta. Então eu vou me juntar com o rei de Judá, Josafá. E a gente vai lá acabar com o Moabe, acabar com os moabitas. Vamos. Aí você vai comigo? Vamos. E eles decidiram ir passar pelo deserto de Edom. Deserto. Era um deserto, meu amigo, difícil. Se juntaram Josafá, Jorão e o rei de Edom. Beleza? E foram, passando pelo meio de Edom. Só que aconteceu algo muito interessante. Vou continuar a historinha aqui. O rei de Moabe, ele falou: subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos com os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que o seguiam. Pensa em 3 reis fraquinhos. Que não... Mas claro, a gente tem militares aqui na igreja, os caras não planejaram o suprimento. Logística zero. Com 7 dias já não tinha mais água para ninguém. Povo fraco de planejamento, né? Não tinha um gestor de projeto nesse negócio? Isso é possível, né? Não tinha, acabou. Acabou. Ok. Aí, continua. Diz assim: perguntou, porém... Então, disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Tadinho, né? Tadinho. Ele se... Né? O Senhor que fez isso. Foi o Senhor que fez? Não, são eles que são incompetentes. O Senhor não tem nada a ver com isso. Eles decidiram, eles tiveram essa ideia. O Senhor não tinha nada a ver com isso. E ele botou a culpa no Senhor. Quem é que faz isso hoje em dia? O povo de Deus. A gente faz igualzinho. Ai, isso não acontece. Só acontece para o irmão, não acontece para mim. Ah, por que Deus não me... Irmão, eu não vou nem... Mas a quantidade de planos que a gente faz que não tem nada a ver com Deus, e chega para Deus: Deus, assina aí. Deus: eu não tenho nada a ver com isso, filho. Você fez sozinho esse plano aqui.
Tenho nada a ver com isso. E depois a gente diz, o Senhor pesou a mão sobre mim. Foi não, meu amigo, foi tu que meteu os pés pelas mãos. Foi você que decidiu se meter com essa pessoa. Foi você que decidiu casar com essa pessoa que não conhece a Deus. Foi você que decidiu fazer esse negócio com uma pessoa que não conhece a Deus. Foi você que decidiu investir numa coisa que, claro que Deus não vai abençoar. Tomara que ninguém esteja se lembrando de nada que aconteceu com você aí. Pois bem, mas aí fez igualzinho. Qual foi o rei que fez isso? Que falou isso? O filho de Acabe e Jezabel. Nunca era culpa dele, né? O Senhor me trouxe aqui para me entregar nas mãos de Moabe. A gente não abre espaço para Deus, depois reclama que Deus não age na nossa vida. Tá bom. E aí continua, perguntou porém Josafá. Josafá era o rei de Judá. Começa a ficar diferente. Aí Josafá perguntou, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Ao invés de ficar... Lembra da mensagem que a gente trouxe alguns dias atrás? Ao invés de ficar reclamando, ele decidiu clamar. Tem uma mensagem sobre isso, se você quiser depois você assiste, né? Em vez de reclamar, clamar. Não tem um profeta aqui? Parêntese. Não é mais assim hoje em dia, viu? Você não precisa ficar correndo atrás de profeta não, porque o Espírito do Senhor já se derrama sobre todo aquele que o recebe. Nesse tempo era assim. Infelizmente algumas pessoas confundem e acham que hoje em dia é assim também. Não é. Não é. Ainda, claro que há. Claro que há. Mas você não depende de ninguém para conhecer a vontade de Deus sobre a sua vida. Clame, busque ao Senhor e Ele se revela a você. Pois bem, mas nesse tempo aqui, era assim. Não tem nenhum profeta? Tem sim, tem Eliseu. Tem. Pois vamos lá. Ok. Aí foram falar com Eliseu. Eliseu, você conhece a história de Eliseu, né? Eliseu era assim, dureza, viu? Casca grossa. Eliseu não era fácil, não. Foram lá falar com Eliseu. Respondeu um dos servos, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Deitava água sobre as mãos de Elias. Sabe o que quer dizer isso? Era ele que servia a Elias. Quando Elias ia lavar o rosto, era ele que trazia água para Elias lavar o rosto. Quando Elias precisava se banhar, era ele que banhava Elias. Pensa. Era servo. Elias, quando subiu aos céus, Deus deixou o ministério com Eliseu. Muito bem. Esse, ó, as credenciais. Opa, tem credenciais? Esse cara tem credenciais. Tem credenciais. Isso aí, vamos falar com ele. Esse, parêntese. Era assim que era para o mundo conhecer a mim e a você. Eu conheço sim, conheço uma pessoa que conhece a Deus. Minha vida está apertada, minha vida não está funcionando nada. Você não conhece ninguém que conheça a Deus? Conheço sim, eu conheço o Tiago. Conheço sim, eu conheço. Tem um rapaz que mora lá, vizinho meu, o Lúcio, conheço o Eduardo, conheço o Jorge, conheço a Mônica, conheço a Pri, conheço o Adalmir, conheço. Era assim que era para o mundo conhecer a mim e a você. Quando alguém quisesse saber de Deus, era para na hora vir o meu nome. Mas para isso, Deus precisa se manifestar através da minha vida. Eu tenho que abrir espaço para Deus, Deus vem e age, e as pessoas começam a perceber que, sim, Deus existe, e eu posso também conhecer a esse Deus. Pois bem, vamos lá falar com Eliseu? Ok, vamos lá. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Eliseu olhou para o rei de Israel, o filho de Acabe e Jezabel, e disse assim, meu amigo, o que eu tenho a ver com você? O que você está fazendo aqui? E Eliseu, eu vou fazer a linguagem nos dias de hoje, mas o que Eliseu disse exatamente o seguinte, se você não tivesse aqui com o rei de Judá, eu não tinha nem saído da minha porta. Foi isso que Eliseu disse.
Eliseu só falou com Josafá porque o rei de Judá estava lá. Ele disse o seguinte, olha só: vai aos profetas de teu pai e aos profetas da tua mãe. Dá vontade de dizer assim, infeliz, né? Mas não está escrito na Bíblia não. Vai lá. Agora você quer ouvir de Deus? Vai lá falar com os profetas do teu pai e da tua mãe, vai. E ele continuou. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Foi? Foi isso que aconteceu? Não, foi não. Foram eles que fizeram uma decisão errada. Cara, não se ajeita. Não tem jeito, né? Aí Eliseu responde. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, o rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Eu não olhava nem na sua cara. Foi isso que ele disse. Se Josafá não estivesse aqui, eu não olhava nem na sua cara. Jorão. Eita. Mas, ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Você está vendo o que aconteceu aqui? Trouxeram um músico para louvar a Deus. Um tangedor. Não sei qual era o instrumento que ele estava tocando não. Podia ser uma harpa, podia ser daquele... Mas era um instrumento de corda, de tanger. Trouxeram um tangedor. E o cara começou a louvar a Deus. E o que a palavra de Deus fala sobre o louvor? Deus habita no meio dos louvores. Você sentiu a presença de Deus quando a gente estava louvando, meu irmão, meu irmão? Amém. Deus habita no meio dos louvores. Veio a presença de Deus sobre Eliseu enquanto o tangedor tocava e disse: fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E isso ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. O que o profeta mandou? Quer dizer, o que Deus falou através do profeta para eles fazerem? Cavar. Fazei neste vale covas e covas. Vocês estão lembrando que eles estão num deserto, mais deserto que você pode imaginar, né? E Deus mandou cavar poços, cavar. Poços não, cavar espaços, como se fosse uma piscina de água. Cavem, e vocês não verão chuva nem vento. Ou seja, essa água não veio de cima. No deserto. Qual é o tema da mensagem de hoje? Abra espaço para Deus. Uai, mas Deus não podia ter simplesmente mandado chuva? Não podia? Podia, claro que podia. Deus não podia ter mandado um raio e aberto uma cratera enorme e depois ele mandar a chuva e ter água? Não podia? Podia. Mas ele queria que eles abrissem espaço com as mãos no deserto. Você já tentou cavar buraco em terra esturricada? Eu sou do Ceará. Né não, irmão Melo? Nunca trabalhei na enxada não, meu irmão, é verdade. Não vou mentir não para você, nunca trabalhei na enxada não. Mas essas coisas... Mutirão de igreja, já fiz muito. Cavar buraco para construir. Ixi, já fiz muito. Experimente tacar uma enxada num chão esturricado, seco. É duro. É duro. Pois esse povo teve que cavar os buracos. Deus disse: eu vou encher. Mas quem vai cavar é você.
Deus está dizendo para você hoje na sua vida: eu vou encher a tua vida da minha presença, mas quem tem que abrir espaço é você. E não vai ser fácil. Vai ficar com calo na mão. Vai ter que comprar enxada. Vai suar, porque abrir espaço para Deus na nossa vida não é fácil. É mais fácil cavar um poço no deserto do que abrir espaço para Deus na nossa vida em 2024. Experimente abrir espaço. O que acontece de coisa para você não ter espaço para Deus é uma coisa espetacular. A quantidade de amigos que aparecem com novidades e programações sensacionais é linda. A quantidade de coisas que os seus filhos pedem para você fazer, seus netos pedem para você fazer, seu chefe pede para você fazer. Gente! Abrir espaço para Deus em 2024 é pior do que abrir cova no deserto aqui. Mas a promessa de Deus é a mesma. Abra que eu vou encher. E não é pelos seus méritos. Eu vou encher porque eu quero encher, não é porque você merece que encha. Você não verá chuva, você não verá vento, você não verá. Eu é que vou encher. Meu irmão, minha irmã, aquele plano lá era de Deus? Aquela história deles irem lá, bater no rei de Moabe era de Deus? Não. Não é porque eles merecessem. Nós estamos falando do filho de Acabe e Jezabel. Nós estamos falando do rei de Edom. Não é porque eles mereciam. É porque eles cumpriram a palavra de Deus e obedeceram a Deus. Abriram espaço para Deus. Deus veio e encheu. Não é porque você é bom, não é porque você estuda, não é porque você tem saúde, não é porque você tem dinheiro, não é porque você vem na igreja no domingo, não é porque você está na célula durante a semana, não é porque você... Não. É porque Deus é bom e nos ama. Está baixo esse amém. Gente, pelo amor de Deus. Gente, acorda. Oh, abre espaço aí na sua garganta para Deus também. Amém. Abre espaço para Deus e Deus enche, meu irmão, minha irmã. Tá bom dessa história? Vamos para a próxima. Pula um capítulo. Aí Eliseu decide chegar perto de uma viúva. Você pode continuar aí lá em 1 Reis, 2 Reis 4, de 1 a 7. As histórias de Eliseu são fantásticas. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar meus 2 filhos para serem escravos. Eita, a situação estava ruim, estava? Estava ruim. O marido, que era discípulo, fiel ao Senhor, morreu. Deus não curou, tá? Morreu o discípulo fiel ao Senhor. Eita, é assim? É. Morreu. A viúva, os credores chegaram para tomar os filhos como escravo, como pagamento das dívidas. Gente, não é possível a coisa dessa. Foi falar com quem? Com Eliseu. Quando as pessoas estão com problema, elas vêm falar com você? Esse é o primeiro sinal de que Deus tem se manifestado na sua vida. Busque ser uma pessoa que as pessoas querem falar quando estão apertadas. Porque as pessoas falam com quem elas sabem que tem algo de diferente. E ela foi falar com Eliseu: Eliseu, não pode negócio desse, isso aqui não está certo. Aí Eliseu lhe perguntou: que hei de te fazer? Você acha que Deus já tinha falado para ele o que era para fazer? Ainda não. O que eu hei de fazer? O que você tem em casa? Aí ela disse: tua serva não tem nada. Não tem nada. Somente uma botija de azeite. É tão legal isso.
Tua serva não tem nada. Você possivelmente acha que você não tem nada para oferecer a Deus, né? Não tenho tempo, não tenho recurso, não tenho dinheiro, não tenho saúde, não tenho idade, não tenho dons, não toco instrumento, não tenho nada. Não tenho nada. Nada. Não sou nem como o pastor André parece que fala, toca umas coisas e tal. Não, eu não tenho nada. Só uma botija de azeite. Meu irmão, enquanto ela falou apenas uma botija de azeite, eu fico imaginando a quantidade de coisas que Deus falou no ouvido de Eliseu. Porque na hora que ela falou só uma botija de azeite, Eliseu já tinha um plano inteirinho. Brrr. Sabe por quê? Porque era um homem de Deus. A pessoa chegou, apresentou o problema para ele na hora, ele não sabia o que era. Quando ela disse uma botija de azeite, ele já sabia o que é. Como assim? Como assim? Que é isso? Isso é sabedoria? Isso foi um MBA que ele fez? Teve uma aulinha no Instagram? Teve curso no Instagram para isso? Não teve. É Deus. Busque esse nível de intimidade com Deus, porque quando as pessoas... Meu irmão, quando a pessoa vier falar contigo, você fica olhando no olho dela. Eu olho no olho esquerdo. Eu olho no olho esquerdo. Algumas pessoas já tinham dito isso, já me ouviu falar. Por que, pastor, no olho esquerdo? Porque aí eu fixo minha atenção. Experimente. Olha no olho esquerdo da pessoa. Ixi, agora já sei o truque do pastor André. Não é truque não, meu irmão. É só uma estratégia, porque eu desvio minha atenção. Então eu olho no olho esquerdo. Se eu estiver olhando para a pessoa, eu olho no olho esquerdo. Aí olha para a pessoa. Quando ela estiver falando, você está olhando no olho dela, você pode não estar nem ouvindo o que ela está dizendo, mas você está, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá sabedoria, porque eu preciso de sabedoria para ajudar essa pessoa aqui. Enquanto ela está falando, você está orando, meu irmão. Você não sabe quantas vezes você veio falar comigo, eu estava olhando para você e orando. Senhor, eu não faço a menor ideia o que a Mônica está querendo comigo aqui, mas eu preciso da tua ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Tem que ser assim. Abre espaço para Deus. No meio, em 1 segundo, chega e diz para Deus, Senhor, me ajuda. Clame. Faz o seguinte, Eliseu falou, faz o seguinte mesmo. Pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite sobre todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Eles comeram a parte em que ela saiu pedindo as vasilhas para as vizinhas, né? Mas ela fez isso. O que Eliseu falou para ela fazer? Abra espaço para Deus na sua vida. Você está com um problema? Abre espaço para Deus. Não, mas eu só tenho uma vasilha de azeite. Deus só precisa que você abra espaço. Deus não precisa do seu azeite. A gente tem medo, né? Que Deus vai gastar o nosso azeite. Você lembra da mensagem do domingo passado? Sobre o fogo? Que o fogo não é para te consumir? Que a presença de Deus, que é fogo, é para trazer a presença dele sobre você, a vida dele sobre você. Ela podia ter dito assim, mas gente, como é que eu vou usar? Eu só tenho azeite, vou usar esse azeite que eu vou... Usa o azeite que Deus vai resolver. Dá vontade de... né? Pega as vasilhas de todo mundo que você tiver, ela pede. O que ela teve que dizer para as vizinhas? Pensa, todo mundo sabia que ela estava quebrada. Não tinha dinheiro para nada. Você ia emprestar a sua vasilha para essa mulher? Aquela Le Creuset que você tem na sua casa? Não ia não. Você não ia emprestar nem o Tupperware para ela. Você ia dar, no máximo você ia dar um pote de sorvete. No máximo você ia dar aquele pote de sorvete. Sério, tenho certeza. Duvido. Ela teve que ir na... quando vocês estão lendo a Bíblia, você não lê assim, não? Eu fico lendo a Bíblia e paro e começo a rir. Mas, gente, como é que... Não foi fácil ela convencer as pessoas, porque parece fácil, né?
peça vasilhas para seus vizinhos e todos lhe darão. Deu nada. A mulher não tinha dinheiro. Você vai vender minha vasilha, né? Eu sei. Você vai vender. Você não tem nada, você vai vender. Não, dou não. Ela teve que pedir. Ela teve que pedir. Tem coisas que Deus nos pede para abrir espaço na nossa vida, que a gente vai ter que passar por cima do nosso orgulho, por cima da nossa vaidade. Tem coisas que Deus pede para a gente abrir espaço na nossa vida e a gente vai ter que deixar de lado certas verdades que a gente tinha sido ensinado. Confie, abre espaço na sua vida e veja o que vai acontecer. Ela foi atrás e conseguiu as vasilhas dela. E tem uns detalhes muito legais, né? O que o profeta mandou fazer? Fecha a porta. Não é para fazer show, não, com o milagre de Deus. O milagre, presta atenção, o milagre de Deus na sua vida não é para fazer show na sua vida. O milagre de Deus na sua vida é para que o nome dele seja glorificado, não o seu. O milagre de Deus nas igrejas não é para fazer show com o nome da igreja, nem com o nome de quem está fazendo, nem com quem está orando. O milagre de Deus nas igrejas, no povo de Deus, é para o nome dele ser louvado. Só o dele. Tem um local onde o milagre de Deus, o nome de alguém está sendo louvado? Fuja! Fuja! Lá não é o lugar que Deus quer. Só ao teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Fecha a porta. Deus vai fazer o milagre, mas é para você. Os seus vizinhos vão ter que comprar o azeite de você. Para você, eu vou dar de graça. Os seus vizinhos, se quiserem provar desse azeite, vão ter que pagar. Entendeu a diferença entre quem serve a Deus e quem não conhece a Deus? Para você, é de graça. Você não merece. Para quem não conhece a Deus, muito sofrer terá o ímpio, mas aquele que serve o Senhor, a misericórdia o acompanhará. Fecha a porta. Fecharam a porta. Ontem eu estava vendo uma pessoa distribuindo medalhas para o time que ganhou, o meu time por sinal, mas tudo bem. E aí eu achei tão interessante, não sei se vocês prestaram atenção, a pessoa estava entregando as medalhas, e eu fiquei pensando assim, como é que ele tem uma medalha depois da outra? De onde ele tira essas medalhas? Porque ele só fazia assim, tchum, tchum, tchum. E eu disse assim, gente, e eu percebi que a câmera estava cortada exatamente aqui, e que ele botava essa mão para trás e tinha uma pessoa botando as medalhas aqui. Cara, você não... Eu acho que eu só posso ser esquisito, porque eu fico olhando essas coisas. E ele fazia assim, ó. O nome da pessoa, tem uma pessoa com esse nome, bandejeiro. A militar já me ajudou aqui. Então, gente, era uma coisa mais linda do mundo. O cara só botando medalha no pescoço do povo e ele não pegava as medalhas de canto nenhum. Ele só fazia assim, ó, aqui assim a mão, e já tinha uma pessoa botando. A pessoa estava lá, o trabalho da pessoa era só botar as medalhas na mão dele, assim, e aberta, com certeza, com a fita na posição certa, tudo certo, né? Ele só assim, ó. Fico imaginando ela, né? Com o vidrinho aqui, só assim, ó. E os filhos dela só passando as vasilhas, né? E ela... Porque ela não podia parar. Ela não podia parar. Assim, ó. Opa, bora. Não tinha regulagem. Não tinha torneira. Ela estava derramando, minha amiga. Olha só. Tchan, tchan. Bora, vai. Mais vasilha. Acabou, mãe. Acabou o azeite.
Não derramou. O azeite não derramou. Você lê que não derramou. Deus não desperdiça o agir dele. Aleluia. O agir de Deus na sua vida vai na medida do espaço que você abrir. Não adianta, meu irmão, não adianta bater o pé. É assim que Deus faz. Abre espaço na sua vida e veja o que acontece. Na hora que parar as vasilhas, o azeite cessou. E aí ela foi falar com o profeta disse assim, o que eu faço agora? Ela não sabia o que fazer. O profeta deu uma instrução, vende o azeite, paga a sua dívida, do restante, viva com seus filhos. Meu amigo, deve ter sido azeite. A gente fica imaginando vasilhazinha, né? Eu pesquisei, estudando para o assunto, algumas pinturas bem antigas, né, que estão colocadas em igrejas, tem uma pessoa colocando em tonéis. Eu acho que ela enchia uns tonéis. Tinha um povo que tinha aquelas talhas de purificação de não sei quantos litros d'água. Ali era azeite. E pensa num azeite. Mais ou menos no mesmo padrão daquele vinho que Jesus fez, né? O melhor vinho que já existiu na face da terra. Pois esse azeite aqui, meu amigo, não era esses azeitezinhos de teor de acidez de 5%, não. Pensa no azeite. Qual era o nível desse azeite? Eu fico imaginando ela vendendo para as vizinhas dela, que não tiveram coragem de emprestar o Tupperware, emprestaram o pote de sorvete. Não, esse azeite aqui é bom. Não, senhor, isso aqui não vai ser qualquer preço, não. Você está comprando azeite a quanto? A uns 50 pila, né? Você está comprando azeite no mercado a uns 50 reais, né? Esse azeite aqui devia estar na faixa dos 200, 250, tá? Era bom. Vende, paga a tua dívida e do restante você vive com teus filhos. Assim é o agir de Deus sobre a tua vida quando você abre espaço. Sobeja. Qual é o problema que ela... Eu prometo para você que eu estou acabando, meu irmão. Mantém o foco, olha para mim. Qual é o problema que ela trouxe para Deus? Qual é o problema? Esqueceu já? A dívida. O problema dela é que o credor estava cobrando a dívida. Deus resolveu só a dívida, foi? Não. Deus resolveu a dívida e o resto da vida dela estava pago. É assim que Deus faz quando a gente abre espaço para Ele. Irmão, Deus não quer resolver os teus problemas, não. Os teus problemas é coisa pouca. Deus quer te dar a vida plena, salvação completa, para você e para sua família. Deus quer te dar a vida plena. Você chega para Ele com um problema, Senhor, eu estou com uma dívida aqui que eu não consigo pagar, não. Fica tranquilo. Deixa comigo. Resolver problemas para mim. Resolver problema, qualquer pessoa até consegue resolver. Mas o agir de Deus só Ele consegue fazer. O problema dos reis era a falta d'água. Deus resolveu a falta d'água e ainda deu a vitória contra o inimigo. Né? Deus resolveu muito além do que eles estavam pedindo. O problema dela era a dívida. Deus foi lá, resolveu a dívida e aí pagou todo o restante da vida dela. Ela nunca mais precisou. Pensão vitalícia. Pensão vitalícia. Abra espaço na sua vida para Deus. E veja o que acontece. Só tem um detalhe. Meu irmão, Deus não costuma insistir não, viu? Fica tranquilo.
Você ouviu essa mensagem hoje? Eu não garanto que você vai ouvir outra dessas. Mas lá, quando ele encontrar com você, não faça que nem o rei e diga assim: é porque isso. Não. Você ouviu. Eu mandei meu servo falar com você naquele dia. Eu sei que você ouviu, você estava lá. Ele falou. Eu mandei, ele falou. Deus me mandou falar com você isso, meu irmão e minha irmã. Ele me mandou falar, eu conversei com ele. É a palavra de Deus que eu tenho para você hoje. Deus não te invade. Você é quem decide obedecer, cumprir, fazer. Deus é Deus. Abra espaço na sua vida e veja Ele se manifestar sobre tudo que você é, para a glória do nome dEle. Em nome de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus nos fala hoje. Em nome de Jesus.